Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia é Vida. O nosso tema de hoje é a adolescência. Um tema delicioso de ser explorado, porque apesar de ser muito incompreendido, não só por quem está passando, mas também para os pais, orientadores que estão acompanhando esses adolescentes, é incompreendido por eles mesmos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da adolescência enquanto desenvolvimento, enquanto acesso aos nossos jovens, ao mundo que eles estão vivendo, e também dizer um pouquinho da teoria e trazer um pouco da Gestalt terapia e como ela pode nos auxiliar na psicoterapia com adolescentes ou até na prática como pais e orientadores com os nossos adolescentes. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o adolescente ele vive em um mundo que é diferente do nosso. Isso a gente já consegue perceber. Por uma série de fatores, inclusive pela temporalidade. O tempo para o adolescente é vivido de uma forma diferente como o adulto e até mesmo como a criança o vive. O tempo para o adolescente, então, vamos dar um exemplo. Menino, vai lá limpar as coisas, calma mãe, daqui a pouquinho eu vou. O daqui a pouquinho para ele passou 2, 3 horas, mas é a vivência dele, a forma como ele está experimentando o tempo. Por isso, exige de nós, orientadores, pais, psicólogos, que a gente consiga compreender e tentar orientar esse adolescente para que ele perceba o tempo nele mesmo e perceba o tempo fora dele. E é esse o caminho que a gente precisa fazer de ponte entre o adolescente e o que nós estamos dizendo. Existe uma linguagem específica? Existe. Não quer dizer que pai ou o orientador ou psicólogo precise usar essa linguagem para compreender o mundo do adolescente. Então eu não preciso usar gírias necessariamente, apesar de que algumas vezes eu uso. Mas eu preciso entender o que essas gírias significam para aquele adolescente que está me dizendo. Porque senão eu vou interpretar e a interpretação e a análise vão sair de uma forma muito fora do real, fora do que é que realmente ele está querendo me dizer. E aí a gente vê nesse processo de ponte uma grande obstrução entre pais e adolescentes. A gente vai encontrar isso na clínica, vai encontrar isso nas famílias, que é a dificuldade, por exemplo, de aproximação dos pais e do adolescente. Naturalmente, o adolescente ele precisa se destacar da família e fazer as experimentações dele para criar a personalidade dele. Então, aquele menino que de repente toda vez que ia descer do carro, pedir um beijinho da mãe, começa a falar: ai mãe, eu não quero esse beijo, que brega, né? Tá me passando vexame, tô pagando mico. E aí, como lidar com esse adolescente agora? Existe uma distância que não é nem de um polo e nem de outro polo. O polo extremado daqui pode ser o polo da extrema disciplina, da extrema obediência. Então o pai, sem observar quais são as potencialidades do seu filho, ele acaba impondo regras que são muito rígidas, muito fixas e que não deixam esse adolescente se desenvolver dentro do potencial dele, porque o potencial dele não é o mesmo do que o do pai. Então, muitas vezes, as obrigações são colocadas de uma forma tão estranguladora que estragam a relação desse pai e desse filho e afastam os dois para que eles possam ter um convívio saudável. Então, esse é o extremo da rigidez. E do outro polo, nós temos o extremo que é o da invasão, né? Então, escutar assim: ai Thaís, minha mãe queria saber o que eu fiz com meu namorado, eu não quero contar isso para ela. Porque pai não é amigo, não amigo como brother, é amigo no sentido de companheiro do filho. Então existe o extremo de cá que dificulta porque ele afasta, existe um abismo entre os pais e o adolescente. Existe o extremo de cá que dificulta porque há uma invasão no mundo desse adolescente. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre a visão da psicoterapia, integrando esses dois polos, existem alguns livros do Enio Brito Pinto que fala sobre isso. Esse aqui, que é organizado pela Rosana Zanella, é fantástico porque ele traz as intervenções clínicas e até como que a gente pode prever dentro do nosso código profissional as nossas atuações. Isso é importante para que os pais também saibam. E orientação sexual, que é um tema tabu dentro da adolescência. Uma coisa importante que os pais precisam saber é que na nossa terapia,
com os adolescentes, a gente garante o sigilo, porque senão esse adolescente ele não confia, ele não se abre, mas também a gente garante que a gente vai observar e validar os valores dessa família para que eu também não fique como cúmplice desse adolescente em um comportamento que pode machucar a ele próprio ou a família. Então eu sempre digo que eu vou guardar, isso que a gente está conversando fica entre nós, mas se eu te perceber em um comportamento de risco, eu vou conversar com você para a gente acionar a sua família. E aí assim a gente consegue fazer de uma forma mais fluida, sem ter que ficar preso a alguns segredos ou preso a um comportamento que a gente vê que pode prejudicar o adolescente e também sem obrigá-lo a seguir aquilo que ele já está seguindo em casa. Ok? Se você tiver mais dúvidas, críticas, sugestões a fazer sobre esse tema ou algum outro que você tem interesse em ouvir aqui no nosso canal, mande um e-mail para o momentopsicologiaevida@gmail.com ou uma mensagem para o nosso Instagram, para o nosso Facebook. Agora nós temos um acesso também online para facilitar aquelas pessoas que não conseguem tê-lo presencialmente, que é através do www.psicologiaviva.com.br/Thaís Carneiro com TH. Siga o nosso canal, se inscreva e receba sempre as nossas novidades. Até a próxima, tchau, tchau!